Hospitais públicos e particulares de Sorocaba estão em alerta por conta do baixo estoque de contraste, aquela substância usada principalmente para exames de tomografia. O problema é nacional e o Ministério da Saúde já adotou ações para não prejudicar os atendimentos. Nós vamos mostrar Sorocaba, mas o problema não é só em Sorocaba. De qualquer forma, você vai ter uma ideia. É notícia que interessa ao povo, manda pro ar. Este é o estoque de contraste de um hospital particular de Sorocaba. A quantidade de frascos é bem menor em relação a meses atrás. Atualmente, o sistema de saúde enfrenta uma escassez da substância usada para exames de tomografia. O Ministério da Saúde recomendou a racionalização do contraste e repassou orientações aos hospitais públicos e particulares para não prejudicar os atendimentos. O que os fornecedores têm nos passado é que as fábricas não têm conseguido suprir a demanda dos pedidos. A gente não está conseguindo comprar 10% do que a gente pede de rotina no nosso uso. Normalmente, na tomografia é usado um frasco para cada paciente, mas isso pode variar. Diante desse cenário, o hospital já precisa destinar o contraste para pacientes mais críticos, como aqueles com câncer ou doenças do coração. Assim que o hospital notou que estava havendo essa dificuldade, a gente partiu para utilizar o protocolo que o Ministério da Saúde ofereceu para as instituições, que é utilizar e reservar esse contraste para as urgências e emergências. Outros hospitais de Sorocaba já relatam uma situação de atenção quanto aos estoques de contraste. O Conjunto Hospitalar de Sorocaba disse que está em contato com os fornecedores e que as equipes estão tomando cuidado com relação ao uso da substância em casos de urgência. Já outro hospital particular da cidade disse que tem estoque suficiente para os procedimentos já agendados, mas que utiliza os frascos de forma criteriosa para não haver desperdício. O Ministério da Saúde orientou que as medidas de racionamento devem ser utilizadas até a normalização do fornecimento. De acordo com o Ministério, a escassez é global e entre os motivos está o impacto da pandemia na cadeia de produção do contraste nas indústrias chinesas. Pois é, realmente um problema até sério, não é? Aliás, sobre isso, é preciso entender que todos os hospitais do Brasil estão sofrendo com a falta do contraste. Portanto, não é um caso isolado aqui de Sorocaba, de um hospital ou de outro. Mas o CHS, Conjunto Hospitalar de Sorocaba, por exemplo, ainda nos enviou um posicionamento dizendo que exames prioritários seguem sendo feitos por lá, como, por exemplo, um AVC hemorrágico, uma urgência e emergência. Isso é atendido imediatamente lá no CHS. O Secon-CSP, que faz a gestão do hospital, tem acordos bem amarrados com fornecedores, de tal forma que já está prevendo aí para o final de semana essa condição ser normalizada, a gente espera, e esse foi, portanto, o posicionamento do CHS Sorocaba.